Todo mundo sabe que não é fácil nascer numa família de gente famosa. Ainda mais se você resolve seguir na mesma profissão que eles. As comparações sempre vão existir. Eu lembro uma vez que ligaram pro meu pai da escola, falaram: Cássio, seu filho chegou atrasado de novo. Nossa, aquilo pro meu pai era uma ofensa, ele sempre foi super pontual. Mas tadinho do papai, depois que levou um golpe do meu tio, nunca mais foi o mesmo, né? Mas também não quis ouvir. Todo mundo sempre dizia que tio Rolex era falso. Falando em tio, tinha um que o apelido dele era super engraçado com a galera. O pessoal chamava ele de tio Cuco. Vivia se metendo em confusão. Não dava pra ficar muito tempo perto dele não, que ele ia pegando intimidade, ia se soltando. Aí dependendo do horário, quando a gente ia ver, ele tava colocando o passarinho pra fora. Enfim, eu não me identificava muito com ninguém da minha família, né? Eu sempre tive um raciocínio rápido, ótimo com cálculos, tinha uma memória absurda. Eu mapeava muito bem as ruas ao meu redor. Com 4 anos já sabia voltar sozinho da chácara da minha família até minha casa. Meus primos sempre ficavam cochichando por aí, dizendo que eu tinha um ar de superioridade. Até que um dia minha mãe me levou pra fazer uns exames e a gente descobriu que sim, eu era um smartwatch. Comecei a trabalhar desde muito novinho e foi ralação. Que a gente que é smartwatch não fica parado, pendurado na parede de cozinha. Eu lembro que meu primeiro emprego eu trabalhava pro Marcel. Marcel fazia triatlon, só de falar já me dá sono. Menina, a gente acordava umas 4 da manhã, pedalava uns 40 quilômetros, não era nem 7 da manhã, a gente voltava pra casa e me enfiava embaixo de um banho gelado, eu queria morrer. A pessoa acha que porque a gente é prova d'água, a gente não sente frio. Hoje eu tô muito melhor, eu consegui o emprego dos sonhos nesses sites aí de compra e venda de produtos usados. Agora trabalho pra Dona Inácia, 68 anos, aí é vida. Toda atrapalhadinha com eletroeletrônicos. Sabe nem mexer nos meus botões direitos. Eu só preciso contar passo. Ela adora contar passo. Enche o peito quando chega no final do dia pra contar pro marido: Oi, Júlio, hoje eu andei 7.600 passos. E é isso. Quando ela levanta do sofá, eu nem tremo. Eu sei que a gente vai no máximo até a cozinha beliscar alguma coisinha na geladeira. No começo eu tomava uns baita susto, porque ela levantava umas 5:30 da manhã, aí eu já pensava: não vai me dizer que essa tiazinha inventou de correr essa hora. Mas eu e minha boquinha maldita, né? Era só um xixizinho. Tadinha, ela não segura.